Bom dia, querido ouvinte! Estamos com mais um desfrute do nosso alimento diário. Hoje nós vamos desfrutar, de uma coisa muito preciosa, a genealogia de Jesus. Nós já estamos na 4ª semana desse alimento diário maravilhoso, que vai nos mostrar a genealogia de nosso amado Jesus. Queria ler com vocês aqui Mateus capítulo 9, 27, que diz assim: Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi, Senhor Jesus. Nós vemos que os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um nos apresenta a genealogia do Senhor assim maravilhosamente, perfeita. Em Marcos, a gente vê ali que ele nos mostra o Senhor ali, como um escravo. Ó Senhor Jesus, ele descreve o Senhor ali, como fala aqui. Marcos, que serviu a Barnabé, Pedro e Paulo, descreve Jesus como um servo, um escravo. Ó Senhor Jesus. Então a gente vê aqui o que, um princípio aqui humilde de submissão do Senhor. Ó Senhor Jesus, que coisa maravilhosa. E a gente vê também aqui em Lucas, a gente vê que Lucas, ele como médico, mostra Jesus como um homem perfeito. Ó Senhor Jesus. E como homem perfeito, a gente vê o quê? A genealogia em Adão. Adão foi feito, pelo Senhor. O Senhor, criou Adão ali com suas próprias mãos. Então, Adão era perfeito. Então, a gente vê essa genealogia aqui, essa ligação maravilhosa. O médico Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. Portanto, em seu evangelho, a genealogia de Jesus tem início em Adão, o primeiro homem criado por Deus, Senhor Jesus. E vemos também em João. João nos mostra o Senhor Jesus como Filho de Deus, como Deus, o próprio Deus. Ó Senhor Jesus. Então ele nos mostra ali, E aí não tem genealogia. Ó Senhor Jesus. Então diz aqui, João revela em seu evangelho que Jesus é Deus. Por isso, não encontramos ali o registro de uma genealogia, porque Deus é eterno. Aleluia, Senhor Jesus. E como Jesus é apresentado na genealogia descrita pelo evangelho de Mateus? Como rei. Senhor Jesus, Então aqui, a gente vê que em Mateus, ele nos é apresentado como um rei. Ó Senhor Jesus. A escolha de Mateus, também chamado de Levi, para escrever esse livro não foi aleatória. Mateus era um publicano, um judeu, funcionário do Império Romano que coletava impostos daquela região. Sendo assim, tinha conhecimento de como funcionava um governo, de suas regras e da necessidade de obediência à autoridade máxima. Senhor Jesus, Então, a gente vê o nível, de Mateus. Observe que Mateus inicia dizendo: Jesus é filho de um rei, Davi, e também filho de Abraão, pai da raça chamada e pai da fé. Senhor Jesus, que riqueza! Mateus faz questão de deixar claro em seu evangelho que Jesus era o Messias, que os judeus tanto esperavam e continuavam ainda a esperar até hoje. Senhor Jesus, Jesus é o filho de Davi, o rei ungido por Deus para reger seu povo eleito. Por essa razão, nesse evangelho, vários versículos dão ênfase a esse fato, filho de Davi. Senhor Jesus. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, ó Senhor Jesus, não temas receber Maria, tua mulher,
porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Senhor Jesus. Então o Senhor era ali sempre reconhecido, né? A sua realeza, ela sempre era conhecida. Não precisava o Senhor falar nada. A sua realeza estava clara. Senhor Jesus. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Senhor Jesus. Mateus faz questão de registrar várias passagens que apontam Jesus como descendente real e também a expressão rei dos judeus. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. O que Mateus nos revela em seus escritos é que não existe a menor dúvida. Jesus é o Messias, o Salvador, o Rei que veio para estabelecer seu reino na terra. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E nós precisamos realmente ser um com o Senhor. E quanto a você? E quanto a você, querido ouvinte? Senhor Jesus. Consegue perceber com clareza que Jesus é o Rei do reino dos céus? Precisamos ser como aquele cego. Ó Senhor Jesus. Precisamos ser como aqueles cegos. Senhor Jesus. Que ao ouvir que Jesus passava por seu caminho, gritavam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E enquanto gritavam, a multidão os repreendia para que se calassem. Mesmo assim, não deram ouvido à multidão, mas gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus. Então, nada pode nos impedir de abrir a nossa boca e clamar pelo Senhor. Graças a Deus, nós temos liberdade para clamar o nome do Senhor Jesus em alto e bom tom, em todos os lugares. Louvado seja o Senhor que nós ainda podemos fazer isso. E engrandecer o nosso Deus, né? Senhor Jesus. Nós, hoje, seguimos essa estrela. Nós seguimos, né? Senhor Jesus. Seguimos essa estrela para adorar o Senhor. Cada vez que exercitamos o nosso espírito, estamos no espírito, estamos louvando, estamos indo em busca daquilo que o Senhor, né, reservou para nós, que o Senhor nos ordenou, ide pregar o evangelho, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, cada vez que nós fazemos isso, nós estamos seguindo essa estrela e não estamos calando a nossa boca. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, não podemos nos calar. Temos de clamar cada vez mais alto pelo nome do Senhor. Quanto mais o mundo se levanta para tentar impedir-nos, mais nós reagimos e gritamos pelo Senhor. É Ele quem deve governar nossa vida. Ó Senhor Jesus, querido ouvinte, ouça e receba com muita atenção. É Ele que deve governar nossa vida. Louvado seja o Senhor. Também precisamos ser simples como aquelas crianças. Senhor Jesus, aquelas crianças que clamavam: Hosana nas alturas. Ó Senhor Jesus, hosana ao filho de Davi. Mesmo muitos religiosos sendo-lhes contrários, muitas crianças têm saído às ruas durante a pregação do evangelho da igreja e perguntando às pessoas: posso orar por você? Que preciosidade. Então aquelas crianças, né, mesmo ali, né, as autoridades ali sendo contra, elas clamavam: hosana ao filho de Davi. E hoje as nossas crianças estão saindo da rua e perguntando, né, e movendo o coração das pessoas: posso orar por você? Senhor Jesus. É o cumprimento da palavra. Ouve o que estás dizendo. Ouves o que está dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes
Da boca de pequeninos, crianças de peito, tiraste perfeito louvor? Creiam. Deus está levantando um exército de jovens santos em nosso meio. Por isso, temos visto crianças de 6 a 12 anos saindo das ruas a fim de orar pelas pessoas. Mateus também nos apresenta Jesus como o Cristo, o ungido, que em hebraico significa o Messias. Assim como Mateus quis revelar aos judeus a boa nova de que Jesus era o Messias, tão esperado pelo povo de Israel, vamos também revelar às pessoas que Jesus, o filho de Davi, o ungido de Deus, está disponível para nos salvar e estabelecer seu reino na terra. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, que essas palavras, Senhor, entre dentro de nós. Senhor, nós fazemos parte dessa genealogia, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido, ter nos abraçado, ter nos separado para essa genealogia. Ó Senhor, somos filhos teus, Senhor. Senhor Jesus, e queremos reger com o Senhor, reinar com o Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.